Olá, amigos do canal Vista Pátria, seja bem-vindo a mais uma coluna Vista Negócios, que é uma parceria da Neuber Desenvolvimento Profissional com o canal Vista Pátria. Nessa coluna, pessoal, a gente faz aqui uma análise todas as semanas de como que as decisões políticas, tomadas em Brasília, nos estados, nos municípios, afetam o dia a dia do empreendedor, seja o pequeno empreendedor, o médio e a grande empresa também. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é fundamental, que o empreendedor tenha consciência sobre essa questão e para que ele possa adequar a sua estratégia de negócios a esse cenário que é o nível de endividamento das famílias brasileiras. Essa informação, o nível de endividamento das famílias brasileiras, é uma pesquisa que é feita mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio. É uma pesquisa que a gente tem dados históricos dela desde janeiro de 2010 e ele mostra o comportamento de como que as famílias brasileiras estão se endividando, qual que é o nível de endividamento que a sociedade brasileira tem. A gente está hoje, com a informação de outubro de 2021, no pico histórico desta série. Se a gente olhar ao longo do tempo, o nível de endividamento das famílias brasileiras, ele se comportou sempre ali na faixa de 60%. E a partir do início da pandemia, em fevereiro, março do ano passado, esse nível de endividamento veio crescendo. E a gente chegou agora, em outubro de 2021, no pico desta série histórica, que é de 74,6% de famílias endividadas. Isso significa que de cada 4 famílias brasileiras, 3 têm dívidas, tem dívidas ali que precisam ser pagas no futuro, seja no futuro próximo ou a longo prazo. A dívida, pessoal, não necessariamente é uma coisa negativa. Desde que ela seja controlada, que as pessoas tenham capacidade de pagamento e que essas dívidas também sejam feitas de forma positiva, o que significa isso? Dívidas que vão contribuir ali para a melhoria do seu bem-estar, para o aumento do seu patrimônio, para a redução de custos do dia a dia. Essas dívidas, elas não necessariamente são negativas, Um bom exemplo é a aquisição de uma casa própria. Poucas pessoas têm condições de comprar uma casa própria à vista. Por isso é necessário, muitas vezes, se endividar durante, às vezes, 10, 20 anos, para fazer a aquisição de uma casa própria que vai gerar bem-estar para a família, vai gerar segurança e vai gerar ali uma melhora na sua qualidade de vida. Então o endividamento não necessariamente ele é negativo. Porém, é importante que o endividamento ele esteja sob controle, que ele caiba dentro do orçamento familiar. E esse crescimento no nível de endividamento das famílias, ele mostra que houve uma necessidade acima do normal das pessoas contraírem dívidas. Como eu falei, ao longo de muitos anos, essa série histórica aí, ela tem mais de 10 anos, ao longo de quase 10 anos, de 2010 até 2019, até 2020, início da pandemia, esse nível de endividamento das famílias, ele se comportou ali na faixa de 60%, crescendo bastante após o início da pandemia e chegando hoje aos 74,6%. Tanto para famílias com maior renda como menor renda também. Com menor renda, mas também as famílias com maior renda também se endividaram. A pesquisa ela divide as famílias em 2 categorias, pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos e que ganham menos de 10 salários mínimos. As famílias que ganham, existe uma tendência natural das pessoas acharem que pessoas com menor renda são mais endividadas. E a pesquisa mostra que esse cenário é muito parecido, pessoas com maior e com menor renda. As famílias que ganham menos de 10 salários mínimos têm um nível de endividamento de 75,9%. Já aquelas que ganham acima de 10 salários mínimos têm um nível de endividamento de 69,5%. Como eu falei, muito próximo. Agora, um outro dado interessante dessa pesquisa, 25,6% das famílias brasileiras estão inadimplentes, ou seja, estão com as suas dívidas atrasadas. E quando você tem dívidas atrasadas, pessoal, isso, além de você ter ali parte do seu orçamento comprometido com as dívidas, essas dívidas começam a corroer cada vez mais o seu orçamento, porque ele vai gerando juros, vai gerando multas, e isso faz com que, ao longo do tempo, uma maior parte do seu orçamento seja comprometida para o pagamento da dívida. Mesmo que no curto prazo ali você deixe de pagar uma parcela, 2, essa dívida ela continua a crescer, aquele efeito bola de neve que a gente costuma falar, dos juros sobre juros. Quando você tem uma dívida que não paga, você vai ter um juros. No mês seguinte, se você não pagar aquela parcela, os juros vai ser cobrado sobre a dívida original
mais os juros do mês anterior, fazendo com que essa dívida cresça cada vez mais. E quando a gente tem pessoas, né, que não conseguem pagar as suas dívidas, isso acaba comprometendo também a sua capacidade de consumir novos produtos e serviços, afetando ali diretamente, né, o fluxo financeiro ali no varejo, né? Uma vez que as pessoas não conseguem pagar as suas dívidas atuais, elas têm ali seus créditos, sua classificação de crédito comprometida, que vai dificultar ela captar, né, novos financiamentos, novos crediários, fazendo com que ela diminua ali o seu consumo. E uma outra informação interessante da pesquisa, né, é que 10% das famílias já declararam que não vão ter condições de pagar as suas dívidas, ou seja, vão ali dar um calote, né, em relação às suas dívidas. Esse dado, né, de 10%, 10,1% para ser exato, ele é um dado que se mantém, né, mais ou menos estável, né, constante ao longo da série histórica. Por volta ali de 10% das famílias não conseguem pagar as dívidas que contraem. E isso acaba comprometendo, né, acaba afetando também as pessoas que pagam as suas dívidas em dia. Porque o sistema financeiro ele vai avaliar, né, a taxa de inadimplência, né, ou seja, as pessoas que não conseguem pagar as suas contas, e vai repassar esse custo, né, dos inadimplentes para a taxa de juros. E aquelas pessoas então que pagam as suas dívidas em dia também acabam pagando o custo daquelas pessoas que não pagam as suas dívidas. Ou seja, né, o bom pagador ele paga a sua compra e paga também a compra de quem não paga as suas contas em dias. Então, se a gente tem, né, um aumento ali do cenário de endividamento, a tendência é que o nível de inadimplência ele venha a aumentar no médio prazo, né? Quanto mais pessoas contraem dívidas, existe uma tendência, né, de parte dessas pessoas não conseguirem honrar as suas dívidas. Então o cenário, né, de crédito ele não é muito favorável, porque a gente está vendo um aumento do endividamento das pessoas e um aumento da taxa de inadimplentes, né, de pessoas ali que estão com as suas dívidas atrasadas. E embora, né, o nível ali de pessoas que não conseguem pagar as suas contas esteja relativamente estável. E aí é importante, né, pessoal, que a gente tenha consciência da qualidade da dívida. Como eu falei, existem dívidas positivas, né, que vão ajudar você a melhorar sua qualidade de vida, que vão ajudar você a construir patrimônio, a reduzir custos, né, de curto prazo, que são dívidas que são positivas, desde que elas caibam dentro do seu orçamento. E existem dívidas de consumo, dívidas que são feitas, né, para um consumo de curto prazo, mas que muitas vezes elas acabam ali pesando no seu orçamento a médio e longo prazo. Como, por exemplo, né, você ir num restaurante, por exemplo, que tenha ali um valor alto, por exemplo. Muitas vezes uma pessoa pode ir num restaurante e parcelar isso no cartão, por exemplo, né? Isso vai fazer com que você tenha um consumo de curto prazo e uma dívida de médio prazo. Aí já não é uma dívida muito saudável. Por isso é muito importante a gestão do orçamento familiar. E a gente vê, né, quando a gente olha a qualidade da dívida, a gente vê que a maior forma de endividamento das famílias é justamente aquela que oferece o maior custo, que é o cartão de crédito. 84,9% das pessoas endividadas têm dívidas no cartão de crédito, que é justamente a modalidade de crédito mais cara, que consome mais recursos ali do devedor, né, que vai cobrar a maior taxa de juros. Além disso, né, outras modalidades de crédito, o carnê, por exemplo, de lojas, né, 20% das famílias têm dívidas no carnê. Enquanto que quando a gente olha, né, dívidas ali de longo prazo para aquisição de patrimônio, como compra de carro, como compra de casa, um percentual bem menor de famílias está endividadas nessas categorias. Para a compra da casa própria, né, 9,4% das famílias têm dívidas para compra de casa e 12,7% têm dívidas para compra de carro. Ou seja, né, essas modalidades de dívida que são utilizadas para construção de patrimônio, né, compra de casa, financiamento de carro, representam ali um percentual pequeno de famílias que têm esse tipo de dívida. Enquanto que a grande maioria das famílias, né, está endividadas com dívidas de curto prazo. Cartão de crédito, carnês ali de lojas, né, seja de roupa, seja de eletrodomésticos. E é importante, né, uma gestão desta dívida. Quando você tem a sua dívida na modalidade mais cara, que é o cartão de crédito, é importante que você procure substituí-la por uma dívida mais barata, como, por exemplo, um crédito pessoal, né, que embora tenha taxas de juros também altas, mas é menor do que um cartão de crédito. Por isso que é importante você ter conhecimento, né, sobre a sua gestão financeira.
E aí, se você tiver interesse, né, a gente tem um curso na Neuber justamente falando sobre como fazer a gestão financeira pessoal, você fazer um orçamento familiar, fazer a gestão dessas dívidas, né, como trocar dívidas caras por dívidas baratas. Se tiver interesse, vou deixar aqui embaixo o link, né? É um curso bem simples, bem baratinho ali, que ajuda bastante você ter um entendimento, né, de como fazer a gestão financeira pessoal, ajuda você a desenvolver a sua inteligência financeira. Mas, pessoal, é muito importante, né, que as pessoas, tanto as famílias, né, tenham consciência sobre sua gestão financeira, como as empresas, os empreendedores terem consciência desse cenário. Porque quanto mais pessoas estão endividadas, menor vai ser a capacidade de consumo imediato, de consumo no curto prazo. Atualmente, né, essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, ela aponta para a gente que 30% da renda das famílias está comprometida com dívidas. Ou seja, né, do salário, né, total que uma família ganha, 30% vai ser utilizado para pagar dívidas contraídas lá no passado, enquanto que vai sobrar ali 70% para o restante dos consumos. Né? E se a gente levar em conta que boa parte do orçamento é destinado a consumos que não podem ser substituídos, né, como por exemplo aluguel, compra de supermercado, pagamento de escola, né, coisas ali que já comprometem a renda imediatamente, né, que é o custo fixo das famílias, vai sobrar ali um pequeno orçamento para consumos não prioritários. E aí é importante então que o empreendedor ele tenha essa visão, identifique como que a sua categoria de produtos, de seus serviços, se enquadra ali dentro dentro do orçamento familiar. Porque isso vai mostrar para você a necessidade de ajustar a sua estratégia a esta situação financeira das famílias brasileiras. Tá bom, pessoal? Essa informação é muito importante, né, como eu falei, tanto para as pessoas, para os indivíduos, como para os empreendedores, para que tenham consciência sobre o comportamento, né, financeiro dos seus consumidores. Pessoal, se você gosta de assuntos de gestão, tem interesse, eu convido você a conhecer o canal da Neuber Desenvolvimento Profissional. Vou deixar aqui embaixo o link também para você, e um canal onde a gente fala sobre gestão de negócio, sempre aí dando dicas aí para o empreendedor. Tá certo, pessoal? Então agradeço você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo vídeo da coluna Vista Negócios.